Boa tarde a todos. Eu vi que foi bem animada essa parte das discussões, então a gente volta com vocês, porque realmente é assim que a gente vai construindo o entendimento e a gente vai chegando, eu diria, em oportunidades e desafios e onde é que a mensagem precisa realmente chegar e de que forma essa mensagem precisa chegar. E vocês são os stakeholders, vocês são as pessoas com esse poder de fazer com que determinadas narrativas sejam desconstruídas para a gente mostrar o que realmente acontece na prática e onde é que estão as oportunidades para o Brasil. Então, a ideia do painel hoje, eu vou, na verdade, ser uma facilitadora dessa dupla aqui que vai trazer os insights e que vai realmente trazer um pouco do trabalho que tem sido feito na Única e no trabalho da Embrapa. Então, obrigado, Luciano, obrigado. Paula, a ideia vai ser jogar algumas perguntas para a gente poder realmente conversar e entender, porque nesse momento a gente está numa situação de planejamento estratégico e num momento muito importante, considerando que a COP30 vai vir para o Brasil e não apenas uma COP de florestas, mas a gente tem muito mais para oferecer, o que outros setores e o que o agro consegue trazer e mostrar na COP30, como é que a gente consegue posicionar o país de uma forma estratégica e mostrar que é um agente de transformação, que a gente pode ter o setor com inovação, a gente pode ter um setor trazendo oportunidades e trazendo direcionamentos em que a gente consiga mostrar lá para fora que a gente tem muito mais do que floresta e que a gente tem muito mais de inovação, que a gente tem muito mais de desenvolvimento. Então eu queria começar e abrir o painel com vocês fazendo uma pergunta geral. Quando a gente pensa nesse cenário global em que a gente tem as discussões de transição energética e a gente tem as discussões de preservação ambiental, de valoração de ativos, de algumas discussões de alimentos e como é que a gente vai alimentar todo mundo e as questões do agro, como é que a gente pode levar essas discussões e mostrar o protagonismo do Brasil? Como é que a gente, nesse contexto em que acontecem tantos questionamentos e algumas vezes críticas para esse setor, como é que a gente mostra a inovação e como é que a gente mostra o setor como um protagonista? Vamos começar, Luciano? Vamos começar. Eu vou falar aqui como professor da IGV, até para ter um pouco mais de liberdade, não como representante da Única, para não ter que falar em nome da entidade, né, e ter liberdade da gente conversar de uma maneira mais franca. Eu acho que o agro em geral tem um desafio de comunicação, né? Eu trabalho bastante com o setor de etanol e é natural, o agro é um setor que produz commodity. Quem produz commodity é um produto homogêneo, via de regra não fala com o consumidor, né, e está preocupado em reduzir custo, implementar tecnologia e produzir de maneira mais eficiente. Eu comparo, por exemplo, no caso do etanol com as montadoras, né? Você vai lançar um veículo, você tem que ir lá convencer o consumidor, detalhe. Então, assim, via de regra a gente tem um desafio de comunicação. No caso da bioenergia, que vem do agronegócio, a gente tem um desafio adicional porque o Brasil tem uma condição diferenciada, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, sei lá, a Europa tem uma visão muito ainda negativa de biocombustíveis de primeira geração. Então, você olha lá na diretiva europeia, tem uma limitação para biocombustíveis, 7%, uma prerrogativa de reduzir isso ao longo do tempo. E essa mesma legislação considera energia nuclear e gás como energias sustentáveis para fins de transição energética, o gás fóssil. Então, assim, a gente tem algumas distorções. O Brasil tem uma condição distinta, né? Nós fizemos um estudo lá na GV e 60% da energia renovável do Brasil vem do agronegócio, né? Do agronegócio produzindo não só etanol, biodiesel, biogás, biometano, bioeletricidade, lixívia na indústria de papel e celulose e mesmo a madeira, né, que é produzida na silvicultura comercial. Então, às vezes a gente olha, o Brasil tem 49% de matriz renovável. Poxa, é benchmark mundial. Desses 49, né, 2/3 quase vêm do agronegócio. Se nós não tivéssemos a energia do agro, o 49 iria virar 20%. Então, se somar todo o restante, 20% seria energia, share de fontes renováveis no Brasil, que é perto da média mundial, que é 15%. Quer dizer, o que traz a diferença, de fato, é a eficiência que a gente tem na agricultura de capturar energia solar e converter em biomassa, em alimento,
é a mesma eficiência que a gente leva para a produção de bioenergia. E essa é uma condição diferenciada do país. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem um desafio adicional de comunicação, porque eu tenho que mostrar que aqui a gente não tem problema de diversos fios, que aqui não tem problema de bioenergia relacionada com desmatamento e assim por diante. E isso não tem sido fácil, né? Alguma coisa é desinformação, outras eles usam essas distorções como forma de barreira climática, de proteção, que a gente vê em outras esferas do agro. Quando a gente fala de bioenergia, nós temos também algumas barreiras não tarifárias mais voltadas para a questão de emissões. É muito importante esse ponto que você colocou, Luciano, justamente para a gente olhar sempre as medidas também internacionais, que às vezes elas vêm vestidas com uma roupagem ambiental ou com uma roupagem climática, mas acabam tendo outros interesses e outras questões que também precisam ser consideradas. Queria te ouvir, Paula, nessa parte. Eu acho que isso vem complementando o que a gente estava discutindo aí nos números também, né? Eu vou pegar só um gancho do Luciano, que é, a gente vem falando de várias transições, né? Quando você fala da transição energética ou insegurança energética, insegurança alimentar, mudanças climáticas, a gente tem esquecido a hora que você falou ali das usinas nucleares, eu lembrei. A gente está esquecendo de todos esses discursos de mudanças climáticas, de pegada de carbono, que nossos colegas falaram, bem falados aqui. Antes a gente está esquecendo muito da poluição. A poluição saiu um pouco do tema, né? A poluição tá ficando meio escondida. E se você tem qualquer quebra numa usina nuclear, você tem uma poluição nuclear enorme, assim, muitas vezes catastróficas. A gente já viu isso em vários momentos da nossa evolução. Mas eu vou voltando aqui para o agro, né? O agro, nesse contexto, ele vem realmente com quase tudo, gente. A gente vem com energia, a gente vem com alimento, vestimenta, bebida. Então, tudo isso a gente está trazendo de uma forma que a gente tem que olhar totalmente nessa interface. Então, você tem essa transição, você tem essa necessidade de mostrar a sustentabilidade e a rastreabilidade. Então, você vem com mecanismos dentro da energia, da vestimenta, da agroindústria, da bebida e do alimento. Então, trabalhar toda essa cadeia, trabalhar toda essa pegada ambiental e destrinchar ela em pegada de carbono, em poluição, em biodiversidade. Então, hoje a ciência tem vindo trazendo métricas para a gente realmente calcular isso. E como a Carla estava falando aqui, a gente tem uma necessidade, ela não gosta dessa palavra, mas eu gosto, de tropicalizar muita coisa. Nós tropicalizamos a agricultura, agora a gente tem que tropicalizar os indicadores e tropicalizar uma coisa que o Daniel Vargas fala muito, tropicalizar a sustentabilidade. Como que a gente traz isso? Mas a gente tem uma necessidade de ter uma voz uníssona. Hoje a gente tem realmente dentro da esfera, né, que rege governamental, um falando uma coisa, outro falando outra e outro falando outra. Então, existe essa necessidade de sermos coesos nessa oratória e trazer tudo isso junto. Eu acho que nós estamos num momento muito de brainstorming para discutir isso. Tem suas diferenças, cada um fala uma língua, cada um fala, mas eu acho que é um momento que a gente está trazendo essas conversas junto. Então, tem a Câmara de Carbono, em um lugar tem as discussões, em outros tem essa discussão aqui de como que a gente leva a oratória para fora, porque não é fácil. Quando vocês têm que traduzir isso, principalmente da ciência, pior ainda. Você traduzir de alguma fala, mas você traduzir a fala da ciência é mais difícil. Então, a gente tem que começar a trazer tudo isso de uma forma uníssona.
Queria aproveitar esse ponto que você começou a falar da tropicalização, a gente volta um pouco mais até para falar das métricas e das metodologias, porque isso realmente é um ponto importante. Quando a Carla falou, não gosto dessa palavra de tropicalizar, eu pensei, meu Deus, eu uso isso direto. Eu adoro. Eu também. Mas eu vou usar o harmonizar, vou procurar outros sinônimos, mas que é justamente para a gente olhar para a nossa realidade e entender o que faz sentido e aí como é que a gente vai trazer elementos robustos, seja através de estudos, seja através da informação, para mostrar o porquê que faz sentido uma outra realidade. E aí, claro, voltado para o que faz sentido para a gente. Mas pensando mais, e aí eu já volto para o Luciano para a gente falar de biocombustíveis, pensando nesse ponto que você falou de existem formas de calcular, queria ouvir um pouquinho mais da calculadora que a Embrapa está desenvolvendo, se você pudesse falar toda essa parte de como é que a calculadora que vocês estão desenvolvendo pode apoiar os produtores, como é que a gente faz com que isso seja um instrumento que possa ser utilizado e de onde é que a gente tira os benefícios desse uso? Tá, então eu vou voltar um ponto atrás. Eu acho que a gente, o Luciano vai até complementar, nós temos que trazer políticas públicas que sejam de Estado e não de governo. O RenovaBio, você vai falar dele, com certeza você vai falar. Fala, eu acho que... Não, fica Não, mas eu vou só falar das métricas. Eu acho que o que foi construído em termos de métricas dentro do RenovaBio, que é a base das calculadoras que estão sendo desenvolvidas hoje, tanto no Procarbono como em outras esferas governamentais, os programas de baixo carbono, elas vêm dessa necessidade de você medir as coisas. Então, você tem que ter essa pegada de carbono do seu produto. Então, muitas vezes é do berço à porteira da fazenda, do berço ao túmulo. Então, tudo isso vem dentro desse cálculo para você falar, olha, aqui eu tenho um produto que é muito mais sustentável, tem uma pegada de carbono muito menor que isso. E também ele serve de direcionador do que eu posso diminuir. Eu posso diminuir o meu consumo de diesel, introduzindo uma economia circular com biodiesel. Eu posso diminuir minha aplicação de insumos. Posso, que ainda vou ter uma produtividade alta. E tudo isso hoje vem com inovação também. Uma agricultura de precisão. Tudo isso foi ao longo do tempo, ao longo desse timeline da agricultura, vindo com essa sustentabilidade. Então, as calculadoras, elas vêm num momento da gente trazer essas métricas. Então, a calculadora do RenovaBio é a primeira e ela serve, assim, excepcionalmente para uma política que eu acho que como eu amo o Plano ABC, eu também amo o RenovaBio, que é uma política, e o agro está na hora de trazer isso também, como que a gente trabalha com essas calculadoras. O PNCPD, que é uma spin-off do Plano ABC, a gente estava falando isso, é uma vertente do Plano ABC, o PNCPD, que é o Programa Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas, ele já vai vir estruturado com uma calculadora. O que a gente não conseguiu muito no Plano ABC, porque tem o problema que o Renato falou, que é o problema do MRV. Medir, reportar e verificar não é fácil. O programa de biocombustíveis é mais fácil. Na agricultura existe uma leva enorme de possibilidades e de inputs. Então, eu acho que nós estamos no momento de desenvolver essas calculadoras, tanto na esfera privada, como na esfera pública, como em programas como soja de baixo carbono, está vindo trigo de baixo carbono, tem outras coisas que a Embrapa está desenvolvendo que têm características diferentes e complementares. Algumas vão servir para mercado de carbono, outras não, outras é só para você olhar realmente a sustentabilidade. Então, eu acho que a gente está num momento tanto de cobrança geopolítica, mas também eu acho que nós estamos num momento que a gente tem muita coisa para mostrar e muita coisa, eu falo que na COP a gente teria que usar para falar, estamos aqui, mas nós temos o potencial para chegar aqui. E temos que, por exemplo, evitar um monte de coisa. Como que a gente pode trabalhar assim? Eu acho que esse é o recado que a gente tem que dar. Estamos aqui,
temos potencial de ficar aqui e temos também que tratar disso aqui. Temos que tratar do desmatamento? Temos que tratar do desmatamento. Temos um monte de entrega para fazer? Temos, a gente pode entregar A, B, C e D. Então as calculadoras vêm, acho que nesse olhar de você fazer esse cálculo da pegada de carbono. É um ponto importante que você destacou, essa parte do próprio MRV, de ter as medidas, de como você vai monitorar, reportar e verificar. A gente está também num momento em que isso está sendo discutido, como é que esse regramento vai funcionar. E aí para várias áreas, inclusive para mercado de carbono, e a importância da participação dos setores nesse momento, ela aparece justamente para que os direcionamentos, eles sejam adequados. Porque depois, se a gente utilizar métricas ou se a gente acaba utilizando formas que não se adequam à nossa realidade, o momento já passou. Se tiver uma regulamentação, e a minha formação é jurídica, então eu consigo sempre dizer que a gente vai discutir depois no judiciário. O trabalho de discutir no judiciário é muito pior. É muito melhor a gente trabalhar na construção e trabalhar com os setores, trabalhar com o governo na construção desses reportes, critérios, do que depois ter que resolver o impacto no judiciário. E aí eu vou pegar o gancho do que a Paula começou a falar do RenovaBio, vou passar para essa parte, queria te ouvir um pouco, Luciano, de como é que a gente expande esse mercado dos CBIOS, desses créditos de descarbonização, como é que a gente consegue potencializar essa participação? O RenovaBio, acho que tem, assim, para mim, o principal benefício dele nem é tanto, é importante o mercado de CBIO, é importante a receita gerada, mas ela é uma receita que representa 3, 4% da receita de uma agroindústria. Então não é o que define se o negócio vai funcionar ou não vai funcionar. Mas ele trouxe um elemento importante, que é as empresas, é um estímulo para que todo mundo se certificasse, né? Então, se a gente fosse na produção de milho, de soja, de cana utilizada para biocombustíveis há 5, 6 anos atrás e falasse com um agrônomo gramas de CO2 por megajoule, era um palavrão. Hoje eu vejo nas empresas, nas usinas, por exemplo, que eu tenho mais contato, a gente tem consultorias especializadas nisso. Vamos lá e falar, olha, deixa eu olhar seu sistema de produção e eu vou ver aqui como que você pode reduzir a emissão, porque isso vai gerar mais receita, eu fico com um pedaço dessa receita, a gente tem um ganha-ganha e você vai no campo, as pessoas sabem o que gera emissão. Eu vou trocar ureia porque ureia como fonte de nitrogênio volatiliza, vou usar uma outra fonte, talvez ela seja um pouco mais cara, mas o que eu vou ganhar de receita com a venda de CBIO lá na frente compense, vou fazer adubação nitrogenada, enfim, tem uma série de práticas que permitem redução de emissão. Então, assim, para mim o grande benefício do RenovaBio foi introduzir esse conceito. A gente estava falando muito agora, eu acompanhei um pouco o painel anterior, de agricultura de baixo carbono. Acho que essa é uma contribuição do agro para a mudança climática. A outra é ofertar energia de baixo carbono. E para ofertar energia de baixo carbono, eu preciso ter a garantia de que ela é uma energia de baixo carbono. Então, hoje nós temos 95% da oferta de etanol no Brasil certificada, com pegada de carbono auditada. Então, vou lá ter uma empresa que vai lá, uma SGS, uma BN, enfim, empresas grandes de auditoria. O produtor tem que mostrar todas as suas informações, nota fiscal, etc. Preencher uma calculadora, ela vai validar. Vai ter um outro layer de validação que esse dado fica público. Qualquer um de nós fica lá por 30 dias para qualquer um questionar. E depois um terceiro layer de validação que é a auditoria feita pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ou seja, tem 3 layers diferentes. Então eu consigo dizer com assertividade qual é a intensidade de carbono do etanol produzido por cada uma das plantas. É algo que não tem no mundo todo. Quando a gente foi fazer essa discussão, a calculadora, a Embrapa fez um excelente trabalho, né? E a calculadora que a gente tem no Brasil, os resultados não são muito diferentes da calculadora que tem na Califórnia, que as empresas já usavam desde 2012, tem no Programa Federal Americano, a calculadora desenvolvida pela Europa. O que tem ali são alguns elementos ainda de discussão. O principal deles é as emissões associadas ao uso da terra. Então, a primeira discussão é, olha, eu tenho uma área de pastagem, eu botei cana no lugar dela,
eu tinha um estoque de carbono no solo, matéria orgânica, esse estoque de carbono vai mudar, né? Então tem uma pastagem degradada, tem pouca matéria orgânica no solo, a hora que eu coloco o cano ela fica a palha em cima, vai aumentar o teor de matéria orgânica, tem carbono ali dentro. Isso hoje não é contabilizado. Então esse benefício de aumentar esse carbono no solo hoje não é, porque é difícil de medir ainda. Tem um monte de técnica, etc., mas ainda é difícil. E um outro elemento associado ao uso da terra, que esse é super questionável, é o tal do ILUC, o Indirect Land Use Change, as emissões derivadas do uso indireto da terra. Então, qual que é a lógica? A lógica é que, conceitualmente, se eu plantar 1 hectare de cana para fazer biocombustíveis, em algum lugar do mundo, alguém está desmatando, assim, de uma forma muito grosseira, tá? Para substituir com cultura alimentícia esse hectare que foi utilizado para a produção de biocombustíveis. Esse é, de uma forma muito grosseira, o conceito, e daí se usa modelos computáveis de equilíbrio geral. São modelos que não são feitos para isso, tá? São modelos com um aspecto macro, e aí você tem números que vai de negativo até positivo, publicado em Nature, 2 papers que dão valores absolutamente distintos. O que a gente fez aqui no Brasil quando a gente fez o RenovaBio? Ao invés de entrar nessa discussão de quantificar, a gente assumiu no setor de bioenergia um compromisso de desmatamento zero. Então, desde 2018, todas as plantas que estão dentro do RenovaBio não podem desmatar, ainda que legalmente, nenhum hectare. Não está relacionada à questão de biodiversidade, está relacionada à questão de emissão, né? Então, não posso desmatar. E aí tem que fazer monitoramento com imagem de satélite, resolução mínimo 30 metros, tem que passar por uma auditoria. Então, a gente afastou, a principal discussão quando a gente falar de emissões no Brasil é o desmatamento. Então, no setor de bioenergia, os 95% da produção que estão dentro do RenovaBio tem lá essa verificação de desmatamento zero. Tem uma fazenda com 5.000 hectares de cana, se um único hectare for desmatado, a fazenda inteirinha está fora do programa. Esse foi o compromisso que foi assumido lá atrás. Então, eu acho assim, o mais importante dentro do RenovaBio, o CBio é um instrumento, é o que me gera um incentivo para toda essa dinâmica. Mas o mais importante para mim é que hoje nós somos o único país do mundo com biocombustível ofertado, com pegada de carbono auditada, com compromisso e, na verdade, com regra auditada também de desmatamento zero. Então, isso ajuda muito nas discussões quando a gente vai para fora do país. Porque eles perguntam, olha, quanto que o etanol reduz de emissão? Você tem um paper? Não tem um paper. Eu posso te dizer isso empresa por empresa, é só entrar, o dado está público lá, você pode acessar. Então, tem facilitado bastante as discussões no âmbito do programa de combustível sustentável de aviação, combustível marítimo fora do país. E aí esse ponto que você colocou do ILUC, foi interessante que algumas semanas atrás eu estava participando de uma discussão em que justamente se colocava o ILUC como um ponto certo que acontece em todos os lugares e que realmente você tem essa discussão do food versus fuels e isso é normal, isso é a realidade. E aí a gente parou e disse, não, mas espera, por que a gente está considerando isso como uma verdade absoluta se não é o nosso caso? Se a gente olha que a gente vai ter 2, 3 produções e isso não necessariamente a gente tenha essa discussão no Brasil. Por que a gente está considerando isso como uma verdade absoluta e não questionando e apresentando que seja publicação? Vocês estavam discutindo aqui de 2, 3 safras, onde a gente tem 25% da oferta de etanol no Brasil é etanol de milho. Via de regra, milho de segunda safra. Sim. Quando a gente vai para fora, o milho de segunda safra brasileiro usa a mesma metodologia, o mesmo padrão de ILUC, de emissão de uso da terra, do milho americano. Né? Você vai lá, o americano fala, não, corn is corn. Né? Poxa, mas aí ou você planta soja ou planta milho, é uma safra só. Aqui, na verdade, já existia soja, tinha 30% da área de soja que tinha safrinha, hoje tem quase 70%. Nós produzimos milho, intensificou o uso da terra, porque além do etanol, estou tirando lá a ração animal que sobra no final do processo, o óleo de milho que sobra no final do processo. E aqui no Brasil a gente usa, todas as plantas de etanol de milho, ou são acopladas com a de cana e usam o bagaço da cana para queimar, para fazer vapor dentro da indústria, ou usam cavaco de madeira. Alguns estão testando até bambu. E lá nos Estados Unidos eles usam gás natural. Então, assim, a hora que a gente olha, a pegada de carbono do etanol de milho é muito parecida, brasileiro, muito parecida com o etanol de cana. Mas eles insistem
Agora a gente conseguiu, no âmbito lá do combustível sustentável de aviação, por 20 votos a 1 contra, só o americano que votou contra, o representante lá dos Estados Unidos, a estudar uma calculadora diferenciada por etanol de milho brasileiro de segunda safra. Mas essa discussão ficou talvez 2, 3 anos para a gente começar a estudar. Então, de fato, às vezes você tem esses elementos, sei lá, aparentemente científicos que acabam sendo convertidos em barreira. E que acabam vindo como uma verdade absoluta e não adaptados. Eu queria te perguntar agora um pouco, Paula, sobre a gente falou dessa parte da tropicalização e dessa parte de adaptação, e aí o Luciano falou agora nessas condições. Como é que a gente pode, como país e como setor, trabalhar nessas sugestões de adaptação de metodologia, de adaptação das métricas? Como é que a gente pode propor e ser mais, eu diria assim, mais liderar esse debate? Eu acho que a gente já está acontecendo. A Carla trouxe vários inputs aí. O que a gente precisa como que eu vou falar? Trazer esses dados, eu acho que num âmbito um pouco mais alto. Então, quando a gente fala realmente do RenovaBio, ele foi trabalhado a nível de ministério. Então, a gente tem que trazer todo esse arcabouço, seja vindo de empresas privadas e empresas públicas, trazer esses dados juntos. Então, quando a gente traz o dado de pegada de carbono da agricultura, a gente tem que ser uníssono. A gente vem com todas essas medidas, sejam elas dentro da fazenda, então você tem que vir com os dados brutos. Então, quanto você gastou disso, quanto que você colocou disso, quanto você veio disso. Então, trazer todos esses dados, e nós estamos num momento de tropicalizar todo esse ferramental. Veio a taxonomia do Ministério da Fazenda, a gente está trabalhando com a Câmara de Carbono. Então, isso está ainda em andamento. Então, é uma discussão que está em andamento, não é uma discussão que está finalizada. O PNCPD, o Programa de Recuperação de Pastagem Degradada, semana que vem vai ter 2 dias de workshop lá na unidade, discutindo como que o programa vai funcionar. Então, como que a gente vai trabalhar com mudança de uso da terra, quais vão ser os indicadores, como que a gente vai medir. Então, todo esse processo, eu acho que ele está um pouco em andamento. Tem algumas coisas que estão mais avançadas. A soja dentro do Procarbon está bem definida, a rota do milho está bem definida, que também vem muito ligado ao RenovaBio. Então, tem algumas rotas de produção, algumas pegadas de carbono, que elas já estão bem definidas, e como você trabalha com elas, seja ela para o final de uma ração, seja ela para o final de biocombustíveis. Mas tem rotas que tem coisas ainda dentro da agricultura que elas precisam ser ainda trabalhadas. A gente está trabalhando com a pegada de carbono da citricultura, pegada de carbono de milho, de trigo. Então, de milho já tem, de trigo. Então, está sendo, eu acho que está em andamento todo esse processo, e a gente precisa da ciência. E a gente precisa da ciência ligada ao setor produtivo, porque só a ciência a gente vai sair com coisa de cientista, que muitas vezes não conversa com o setor privado. Então, está nesse momento de discussão. Então, eu acho que em 2, 3 anos a gente vai ter muito mais coisas para a gente conseguir mostrar exatamente. E lembrando, gente, o Brasil são 6 biomas, tipo de solo diferente. Quando a gente vai fazer estoque de carbono, a gente tem que... é caro, não é barato. Então, tem várias coisas. Quando a gente fala de pegada de carbono, é uma coisa. Quando a gente fala de inventário nacional, que são os nossos números oficiais, que o Renato, acho que já foi embora, falou, são outras métricas. Então, tem várias coisas acontecendo, é que a gente está numa ansiedade de trazer todos esses números de forma coesa, mas eles estão em andamento. A Procarbon, quando você aplica ela
nas suas diversas etapas, estava procurando os números aqui. No primeiro diminui 40%, não é? De um programa para o outro. No outro, 25%. Por quê? Porque você vai colocando práticas dentro da sua programação da fazenda, práticas sustentáveis, seja ela diminuição de uso de bioinsumos, uma agricultura de precisão. Então isso já está em andamento, mas eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer na agricultura e muita coisa para trazer para fora, infelizmente. Mas está chegando, eu acho que está chegando. Dentro dessas conversas, dentro dessas instâncias de discussão, a gente precisa realmente uma coesão, seja ela no plano ABC, seja no inventário, seja na pegada de carbono, seja na agricultura regenerativa. Então tem várias coisas aí que são métricas diferentes, mas que são métricas que estão sendo trazidas para a realidade do Brasil. E você falou nessa ansiedade, né, de mostrar os números e de mostrar e de trazer essa coesão, e cada vez mais essa ansiedade vai aumentar, porque se a gente está tratando de ter agora uma oportunidade do mundo inteiro estar participando e estar olhando para o Brasil, e a gente vai ter a vitrine durante a COP30 de novembro de mostrar práticas, de mostrar inovação e de ter uma plataforma estratégica como a gente não teve antes, a ansiedade ela vai aumentar muito daqui até novembro. E aí eu queria falar, Luciano, a gente estava conversando antes de começar, a gente estava falando um pouco sobre o biometano e como ele tem ganhado cada vez mais um papel de destaque, tanto na parte né, da energia, quanto na parte dos transportes. Você podia falar um pouco mais de como é que você vê essas formas de expansão de biometano hoje? Sim, posso falar sim. É um produto novo, né? Quando eu entrei na indústria, era basicamente, se pegar a indústria superenergética, era açúcar, etanol e cana. Né? De lá para cá veio a bioeletricidade, então a gente começou a queimar de maneira mais eficiente o bagaço e gerar energia elétrica. Depois nós tivemos o etanol de milho e agora nós estamos vendo uma mudança nesse leque de possibilidades, né? Então o biometano eu acho que é a próxima etapa, né? Eu vejo assim como eu vi a bioeletricidade há 15 anos atrás. Vou falar um pouco mais do setor que eu trabalho, mas né, a gente pode fazer biometano de aterro, hoje o grosso é aterro, mais 70%, 80% do potencial de gerador está dentro do setor escolar-energético. Então, quando as usinas produzem etanol, aquela água que vem dentro da cana, 70% da cana é a água, no final do processo ela forma a vinhaça. Então, tem potássio, tem água e tem matéria orgânica. Quando a gente faz o filtra o caldo da cana para fazer açúcar, também tem um lodo ali que é a torta de filtro, que é rica em fósforo e matéria orgânica. Então, isso aí voltava para o campo para ser usado como biofertilizante. Então, o que a gente está fazendo agora, algumas empresas estão fazendo? Colocam isso num tanque, uma bactéria ou vários tipos de bactérias, que faz a biodigestão dessa matéria orgânica. Via de regra, elas consomem lá uns 30% dessa quantidade de matéria orgânica, produzem biometano, biogás, tem empresas que estão queimando esse biogás para fazer energia elétrica, outras estão purificando esse biogás, converte ele em biometano. O biogás tem ali 50%, 60% de metano, você converte, vai para 90 e tantos por cento de metano, e aí esse biometano tem a mesma característica do gás natural. Posso usar ele em qualquer lugar de maneira intercambiável com o gás natural. Então é algo novo, tem já algumas empresas fazendo, e a gente vai começar a partir de janeiro do ano que vem um novo programa, né? Tem uma lei que foi aprovada, a partir de janeiro do ano que vem nós vamos ter que misturar 1%, ainda não sabe se é 1%, enfim, o número é 1%, mas pode reduzir o primeiro ano, vai ter que fazer o cálculo, mas vai ter que começar a misturar biometano no gás natural. Então é um mercado que deve crescer, né? Eu acho que tem um apelo importante dentro da produção, então a gente já tem usinas hoje testando caminhões e tratores rodando a biometano, que vai substituir o diesel, exemplo efetivo de economia circular, melhora a pegada de carbono do etanol. Então esse é um ponto importante. A gente vai ter um novo crédito, né, o ano que vem, que é um certificado de garantia de origem, é um novo título que lembra o CBIO, mas tem outra finalidade. Qual que é um dos grandes problemas do gás? É que eu preciso pegar ele e daqui até o consumidor final preciso transportar. E diferente da energia elétrica, a energia elétrica a gente fazia o quê? Gera energia elétrica, joga na rede
é um sistema interligado nacional, pago a tarifa do fio e o outro lado alguém compra energia elétrica. No gás eu não consigo fazer isso, porque a estrutura de duto, a regulação é estadual e a concessão. E a regra tem 2, 3 empresas em cada estado e não tem uma regra clara para eu injetar o biometano aqui e alguém pegar o gás do outro lado e eu pagar a tarifa do duto. Isso não existe. E para unificar isso aí, eu precisaria explorar cada um dos estados. Então, o que foi feito? De uma maneira muito inteligente, algo que já tem na Europa. É um certificado de garantia de origem. Toda vez que eu injeto 1 metro cúbico de biometano na rede, eu emito um certificado que representa 1 metro cúbico, ele é volumétrico. Alguém do outro lado, eu tenho, sei lá, uma montadora, uma indústria que quer comprar biometano, ele vai comprar gás da rede e vai comprar esse certificado. Então eu tenho um sistema de cadeia de custódia que eu tenho certeza que se eu botei 1 metro cúbico de biometano aqui, do outro lado uma pessoa se apropriou única e exclusivamente de 1 metro cúbico porque eu tenho esse certificado. E esse certificado foi criado pela lei, está sendo regulamentado agora, o decreto deve sair ainda esse mês e começa a funcionar a partir do início do ano que vem. Então a gente vai ter um mandato de mistura de biometano no gás e um certificado que vai viabilizar o biometano transpondo essa barreira da infraestrutura. Então é um mercado que deve crescer. Muito bom. E aí eu queria voltar, Paula, naquele ponto que você estava colocando dos custos, né? Porque a gente tem sempre a mensagem de que prática sustentável, uma economia de baixo carbono, uma agricultura de baixo carbono, ela acaba tendo um custo adicional. E aí nessa linha, o que as ferramentas e os instrumentos que a Embrapa tem desenvolvido, eles podem auxiliar o produtor e até desmistificar um pouco essa ideia de que uma agricultura de baixo carbono vai ser uma agricultura com um custo maior? Eu acho que o custo maior que eu comentei foi especificamente quando você fala de remoções, quando você fala de estoque de carbono, de medir esse estoque de carbono. Isso é uma coisa que ainda é dos gargalos quando você fala de remoção. Agora, quando você fala de diminuir a pegada de carbono em termos de toda a cadeia produtiva, vou de novo falar do diesel, que é uma das maiores gargalos quando você fala de pegada de carbono, os insumos nitrogenados também, que ele vem com uma pegada de carbono grande desde a sua produção. Então, você diminuir o uso de diesel, seja ele com uma agricultura de precisão, uma agricultura mais digital, diminuir insumos, diminuir fertilizante nitrogenado, colocar bioinsumos, isso aí você já está diminuindo o custo, aumentando a sustentabilidade e muitas vezes aumentando a produtividade também. Então depende muito quando você fala de que a sustentabilidade ela acaba encarecendo. Eu acho que hoje, dentro desse contexto da pegada de carbono, o mais difícil é você olhar para os estoques, que é o mais caro. Tanto estoque embaixo da terra, que é o mais difícil. Quem é agrônomo já fez uma trincheira, você já fez, né? É terrível. Para você determinar estoque de carbono, você tem que descer 1 metro, pegar a amostra, não é uma coisa muito fácil. E hoje você não tem uma coisa que você vai falar, com imagem de satélite consigo fazer. Não consegue fazer. Ainda não temos tecnologia para você medir realmente o estoque de carbono. Acho que tem uma outra coisa que vem também do ProCarbon, dessa iniciativa, né, da Bayer com a Embrapa, são modelos. E esses modelos são baseados em amostragem. Isso aí sim é uma coisa que está sendo desenvolvida e é uma coisa que vai facilitar muito. Muitas vezes, dependendo se você consegue um modelo bem preciso, você não precisa fazer mais esses estoques de carbono do jeito que a gente faz hoje em dia. Então eu acho que são coisas que vão, tanto como a agricultura de precisão, eles estão vindo nesse arcabouço da sustentabilidade, da pegada de carbono, dos estoques de carbono, das NDCs, para você falar da sua remoção, né, de quanto você vai mitigar, de quanto você vai deixar de emitir, você tem que também falar dos estoques de carbono e de todo esse balanço. Quando você fala, eu vou voltar numa coisa, quando a gente fala do inventário, hoje o inventário nacional do Brasil, ele só mede emissões. E olha o potencial da agricultura que a gente tem no Brasil das remoções.
Então, esse é um ponto muito importante que a gente pode já mostrar. O plano ABC, que eu sou fãzaça do plano ABC, o plano ABC+, ele tem as métricas, a primeira parte do plano ABC, ele fez, ele evitou, fez a mitigação de 193, estava vendo aqui, milhões de toneladas. A previsão para o próximo plano ABC, né, no ABC+, seria 1 gigatonelada, tá, de emissões evitadas, então de mitigação. Como que a gente tem que realmente começar a mostrar isso? São esses gargalos que a gente hoje não consegue mostrar, que a gente não consegue ter uma retórica, e por isso que a parte do jornalismo é muito importante no processo de trazer materializar essa comunicação, que a gente muitas vezes, como cientista, não consegue materializar, entendeu? Então, nós temos artifícios, nós temos números, mas nós precisamos materializar. Eu tenho um outro número aqui que é muito interessante, isso eu preciso falar. Por exemplo, nos 10 primeiros anos de 2010 a 2020, o Brasil emitiu 10 gigatoneladas de desmatamento, 6,2 toneladas da agropecuária. O plano ABC, ele removeu 1 tonelada, o RenovaBio 0,27 e a previsão do combustível do futuro para a próxima etapa, 0,7. Então, nós temos dados, mas nós temos gargalos também. Então, a gente tem que mostrar esses dados. E o plano ABC+, vem com a proposta de remoção de 1 gigatonelada. E aí, esse ponto interessante que você falou de fazer a tradução e alcançar o maior número possível de pessoas com a informação, para que ela realmente chegue e a gente consiga mudar determinados padrões de pensamento. Paulo, eu tenho outras perguntas aqui para fazer, mas eu ia sugerir a gente abrir, né? Eu acho que a turma eu acho que a turma estava falando aquela hora. A jornalista gosta. Então vamos lá. Eles falaram bastante de RenovaBio, então eu queria saber um pouco a avaliação de vocês desse momento do RenovaBio. A gente já está com mais empresas na lista suja do que não na lista suja. Então, uma avaliação de o RenovaBio precisa de mudanças, o que mostra uma ineficiência de alguma forma? Qual é a avaliação de vocês? Bom, eu vou, assim, todo mercado de carbono, né, tem alguém pagando por esse custo. E, via de regra, se tem discussão. Fora do país também é assim, se olhar os programas americanos, europeus, né, todos os sistemas de ETS, etc. Aqui no Brasil, acho que a gente tem um gargalo adicional. A parte obrigada foram os distribuidores. Né? Só para você ter uma ideia, quando a ANP publicou a lista, então vamos lá recapitulando. Então a gente tem 20% das metas que não foram cumpridas, esses 20% das metas não foram cumpridas por 52 distribuidoras, esse era o número inicial. Aí foi feito um ajuste na legislação, porque qual que era o instrumento que o poder público tinha? A ANP ia lá, multava esse distribuidor. Aí tem todo o processo administrativo, que pode se esticar, e depois ainda, tudo bem, ele não pagou, foi culpado, isso e aquilo, vai lá, vai pro nome dele, vai pro cadinho. Aí ele vai lá, parcela a multa. Paga a primeira parcela, paga a segunda, na terceira deixa de pagar, o processo, e isso você vai esticando, e com isso a gente percebeu que multa não funcionava. Tá? Então foi feito um ajuste na lei. Né? Eu acho que ele vai surtir efeito pleno a partir do ano que vem. O que foi ajustado na lei? A primeira coisa, o Ministério Público falou, olha, pessoal, isso aqui é um crime ambiental, mas eu preciso tipificar esse crime. A lei não diz qual é o crime, né? Porque não comprar CBIO tem um componente ambiental, mas qual que é o crime? Então foi ajustado e na lei está dizendo de maneira explícita que é crime ambiental. Né? Então você não comprar CBIO, o administrador da empresa vai passar a responder por isso.
O outro elemento era que ele não pudesse acessar a compra de combustíveis. Então, você tem uma obrigação para exercer a atividade de distribuição. Se essa obrigação não for cumprida, você não pode acessar a compra de combustível, você para de vender até que você cumpra a obrigação. Então, o que a ANP fez? A ANP publicou uma lista com as distribuidoras que não cumpriram a sua obrigação e, portanto, os produtores de etanol, a Petrobras, etc., não podem vender combustível para essas distribuidoras. Então, a lista era 52, depois que a lei foi ajustada, 7, 8 empresas foram lá e cumpriram as suas metas. Nós viemos para 44, mais ou menos, empresas distribuidoras. O interessante é que dessas 44, 16 já não operavam. Eram distribuidoras que foram criadas, esse é um mercado bastante controlado, né, que você tem players pequenos, mas que causam distorções, que é a distribuidora que é criada para adulterar combustível, para não pagar imposto e não comprar CBIO faz parte do processo. Quer dizer, é uma distribuidora que foi concebida, a hora que você foi penalizar, ela já deixou de funcionar. Eles fecham, abrem outro CNPJ e fazem, então assim, o CBIO entrou no meio desse bolo. E as outras, elas judicializaram. Qual que é a argumentação da judicialização? A argumentação é a seguinte, a ANP falou, olha, estar regularizado é um pré-requisito para operar. É igual a lei da ficha limpa. Saiu a lei da ficha limpa, saiu a lei, se você cometeu alguma infração no passado, você é inelegível. Né? Não vale para depois da publicação da lei. Elas entraram no judiciário com a argumentação de que tudo bem, a lei foi aprovada no início desse ano, então se no final desse ano eu não cumprir, não comprar CBIO, aí o ano que vem, de fato, eu vou estar na lista e não tenho mais o que fazer. Mas hoje, depois da aprovação da lei, eu não cumpri, digamos assim, não cometi nenhuma penalidade. Eu estou na lista por conta de uma penalidade que eu cometi antes da publicação da lei e algumas estão ganhando no liminar. Então, assim, a gente pode olhar de um sentido negativo e de um sentido positivo. Negativo é que, apesar da lei, essa judicialização fez com que elas continuassem rodando, pelo menos até o final do ano. Já reduziu bastante o número, mas podem rodar. O lado positivo é que a partir do final do ano, essa argumentação ela já não existe mais, porque daí a infração foi cometida após a mudança da legislação. Então entendo que para o ano que vem a gente já não tem mais essa condição. Pode ser que eles arrumem outra, né? É isso, você tira... tinha sonegação de PIS/COFINS na distribuição. Passou todo o PIS/COFINS, tributo federal, para o produtor. Né? Mas daí elas arrumam um outro mecanismo para competição desleal. É um mercado, de fato, complicado. Né? E o CBIO está ali dentro. Então, assim, respondendo de forma mais objetiva, eu acho que a gente avançou bastante. Né? E acho que o ano que vem vai ter um mercado que esse 20% de meta não cumprida vai reduzir muito. Mas sempre vai ter um mercado complicado, alguns players que usam de má fé. Outra coisa que a gente ajustou na lei é a regra para a distribuidora inicial. Então, assim, eu abri uma distribuidora, a regra do RenovaBio é assim, eu olho quanto ela vendeu de combustível fóssil no ano passado e atribuo um pedacinho da meta baseado no share dela do ano passado. Se eu tenho uma distribuidora nova, o ano passado ela não vendeu combustível fóssil, então ela não tinha meta de comprar CBIO. Ela opera um ano, depois ela fecha. Então, também foi feito um ajuste na lei, que mesmo no primeiro ano da distribuidora, ela já vai ter uma meta baseada na capacidade de movimentação dela. Então, tem vários ajustes que foram feitos. Mas essas distribuidoras que agem dessa forma, elas têm um estatuto com o nome dos sócios. Tem. Não é feito esse cruzamento para ver se são os mesmos? Até ou pelo menos tem. Vamos lá, gente. É um trabalho investigativo, né? Você já está no trabalho. Porque se tem um sócio em comum, Sim. já prova um crime. Mas aí você quer advogado, no fundo é isso. Tem um instituto, inclusive uma associação foi criada, chama Instituto Combustível Legal, que é só para esse tipo de atuação, porque de fato é o player que... eu atuo um pouco com graxa, lubrificante, falo um pouco de graxa, lubrificante, e na área de lubrificante é outro pepino parecido. Então, esse é o gargalo. Então, na prática, o problema não é o RenovaBio, na prática são agentes que não cumprem a lei.
não pagam tributo, adulteram combustível. Está depurando bem, né? Está depurando bem, está depurando. Agora só falta checar CPF. O gargalo é que assim, isso toma tempo, né? Porque via infralegal não foi possível. A gente teve que ir alterar a lei, o Congresso alterou a lei para mudar a penalidade. Aí eles falaram, tudo bem, agora tem uma penalidade nova, mas só vale para o ano que vem. Então, isso gera um desgaste, né? Mas, de fato, olhando pelo lado qualquer positivo... lei tem o cara que vai querer... É isso. Que não vai ser o Renova Bill. Eu até quando vem essa discussão, eu falo, o problema não é o Renova Bill, o problema são os agentes que não cumprem várias leis. Entre a criatividade. Elas, A criatividade de achar outras formas. Mas os grandes apoiam o Renova Bill. Inclusive, essa lei ela foi votada com o apoio dos distribuidores grandes, né? Então, Shell, Ipiranga, Vibra, todos eles apoiaram a lei. Porque, de fato, para eles o que interessa é tirar esses agentes que causam uma competição desleal nas diferentes esferas. Eles são penalizados pela ação desse pessoal. Exatamente. Eles são penalizados ou terão vida curta, né? Para começar a usar. Não, estou falando da Shell, esse pessoal é penalizado. Tudo bem. Em relação, é o caso da gasolina adulterada. Eu não comprei para ele. Entendi isso. Então é uma coisa, assim, está sendo solucionado, como você mencionou, está depurando, mas toma um pouco mais de tempo do que a gente gostaria. Começa a cruzar o CPF. E ainda assim está muito à frente dos outros. Sim. Pelo menos. Não, eu acho que o mais importante é assim, o Renova Bill fez algumas conexões com outras políticas. Então, por exemplo, esse ano, a gente estava conversando, o Brasil aprovou uma nova política, uma nova lei de mobilidade, que é o Programa de Mobilidade Verde, né? E qual que é a lógica? No passado, a indústria automotiva tinha calibração de imposto baseado na eficiência do veículo. Quantos quilômetros ele fazia com 1 litro, ou quantos megajoules ele gastava para percorrer 1 litro. A gente fez um avanço absurdo aqui, e a partir de 2027, eles vão ter metas de emissão por quilômetro rodado. Então, se eu tiver um carro, por exemplo, a etanol e um carro a gasolina, no passado era indiferente para a indústria automotiva. Bastava que ele utilizasse o mesmo megajoule para rodar 1 quilômetro. Agora não. Como vai ser emissão por quilômetro, se eu tiver um carro a etanol, vai emitir menos por quilômetro. Se eu tiver um carro a gasolina, vai emitir mais por quilômetro. Se eu tiver uma energia elétrica limpa, vai emitir menos por quilômetro. Então a indústria automotiva começa a olhar para trás e olhar as fontes energéticas, e ela também tem interesse que tenha fonte energética limpa aqui atrás, porque vai atender a descarbonização desse setor. A gente falou do biometano, também tem meta de descarbonização. Em 2027 nós vamos ter mistura de SAF, de combustível sustentável de aviação, no querosene nos voos nacionais, né? O setor aéreo ficou fora do acordo do país, e o voo nacional vai misturar SAF. Também, eu vou pegar a certificação, por exemplo, do etanol, do Renova Bill, ele vai entrar na calculadora do SAF e lá na frente eu vou ter um SAF com pegada de carbono auditada. Então, se eu produzir aqui atrás o etanol de maneira mais eficiente, eu vou ajudar a descarbonizar o setor aéreo de maneira mais eficiente, mais barata. Então, a gente começa a conectar políticas e isso é fundamental. Você vai criando um círculo virtuoso nesse sentido. Quanto ao transporte, esse setor específico, dadas todas essas soluções, dado o CBIOS, né, que anula emissões do sócio, o Brasil está perto de ter um transporte tão limpo quanto a energia elétrica em geral no Brasil? Olha, o setor de transporte hoje no último ano, nós vamos pegar aqui veículo leve, automóvel e motocicleta. Se a gente contabilizar o etanol que é misturado na gasolina, era 27%, agora 30%, mais o etanol que é consumido direto nos veículos, dá mais ou menos 45% de toda a energia consumida pelos veículos leves. Então, a gente tem uma emissão por quilômetro rodado muito baixa, em função do etanol. Então, se a gente pegar hoje um veículo a etanol, usando um veículo flex, sem hibridização, usando etanol, ele tem o mesmo nível de efetividade de um veículo elétrico usando a matriz elétrica da Europa.
E aí a gente começa a entender esses conceitos que a Paula mencionou, de mensurar a análise de ciclo de vida. Quer dizer, a Europa olha só o que está saindo do escapamento. Então aqui a gente, a partir de 27, vai ser o que sai no escapamento mais o que é emitido pela fonte de energia. E depois, até 2031, já está previsto na lei, nós vamos ter que fazer a emissão do berço ao túmulo. Então eu vou ter que olhar o que emitiu na produção da peças dos veículos, todos os componentes, o que emitiu no uso do veículo e o que emitiu no descarte. Exatamente. A hora que a gente põe todas essas contas, aí o veículo elétrico no Brasil ainda fica limpo, porque você tem um veículo elétrico com energia elétrica limpa, mas o veículo híbrido, por exemplo, com biocombustível, também fica super limpo. E a gente começa a eliminar um pouco de distorção. Eu falava com um jornalista ano passado, estava comentando, e ele falou, olha, eu comprei um carro importado, híbrido, a gasolina. Onde ele trabalha, hein? Era numa... Na verdade, assim, ele era jornalista, mas ele estava... A gente estava contratando alguns anúncios, ele estava na área comercial de uma TV. E aí, ele mencionou, depois que a gente terminou de falar, ele falou assim, olha, eu fiquei até um pouco constrangido agora que eu entendi. Ele falou, porque eu comprei um carro importado de 350 mil. O estado aqui do Rio, a hora que eu fui pagar o IPVA, eu paguei só 50% do IPVA, porque supostamente eu estou reduzindo a emissão porque tem um carro híbrido. O carro híbrido no Rio paga metade do IPVA. Falou, e na prática, eu rodo com gasolina e levo a bateria para passear. Né? Então, assim, tem uma distorção de política pública, eu estou dando dinheiro público para uma pessoa de altíssima renda que supostamente estaria reduzindo a emissão, mas na prática ela está usando um carro a gasolina com uma bateria pesada dentro. Então a gente começa a reduzir esse tipo de distorção de política pública. Você, no meio da aviação, do SAF, eu trabalho com máquinas, de modo geral. E eu ouvi falar, não tenho fundamentação teórica para isso, daí a minha pergunta, que substituir combustível para a aviação é muito complexo por causa do processo dos motores, essas coisas. Como é que está sendo feito isso? Vai ser misturado combustível? Porque o que me falaram é que teria que trocar os motores das aeronaves e, de um modo geral, eles não são feitos no Brasil. Não precisa. Na verdade, hoje já tem, se não me engano, são 8 ou 9 rotas, eu não lembro exatamente o número, aprovadas. Então, assim, os voos internacionais ficaram fora do Acordo de Paris, porque na hora que o avião decola, você não tem como contabilizar a emissão dele no país de origem, no país de destino ou no país que ele passou, então ficou fora e foi constituída uma meta específica para os voos internacionais. O ICAO, que é o órgão que coordena isso, já tem aprovado 8 ou 9 rotas. Esses produtos, eles são drop-in, tem a mesma característica do querosene. Tem algumas matérias-primas que têm limite de mistura, outras você pode usar 100% de SAF. Então é algo que está avançando. Ali tem um potencial enorme de mercado. Né? Eles consideram que uma parte das reduções de emissão vai vir por otimização da operação, outra parte por aviões mais eficientes e 65% esse instituto estima que vai precisar vir de combustível sustentável de aviação, de biocombustível. Aí pode usar óleo de soja, pode usar etanol, tem diferentes rotas, né? E esse é um volume enorme. Nós estamos falando assim, eles projetaram lá para 2050, começa agora em 27, depois vai indo até 2050, 450 bilhões de litros de SAF. Só para a gente ter uma ideia, a gente produz 35 bilhões de litros de etanol, quer dizer, é 15 vezes mais a produção inteira de etanol do Brasil. Então vai para um mercado grande. O grande desafio ainda hoje é que o SAF custa 2 a 3 vezes mais do que o querosene. Então o setor aéreo é um setor que opera com margem apertada, o combustível representa 60% a 70% do custo de produção. Então a gente precisa ganhar eficiência em SAF, ganhar escala. Nos Estados Unidos, agora o Trump está mudando, mas até então você tinha incentivos que traziam o valor do SAF produzido lá no mesmo patamar do querosene de aviação para você startar esse processo. Então, assim, da minha visão é algo que vai avançar sim nos próximos anos, não dá para saber a velocidade.
tem desafio por conta dessa participação grande do combustível no custo. E na navegação tem alguma... Tem. A navegação tem outro instituto. Tem energia solar, inclusive. Não tem? Eles estão testando agora bastante com metanol, tem etanol. Então é o IMO, que é um outro, o ICAO faz aéreo, a IMO faz a navegação. A gente acabou hoje, inclusive, mandou para a Marinha, o representante brasileiro é a Marinha, e eles estão agora discutindo as calculadoras para as diferentes rotas. Então já tem motor que usa etanol direto, sem precisar Como vai converter. funcionar o petroleiro, hein? Todos eles Ele vai transportar petróleo com energia limpa, é isso? e aí ele pode usar diferentes fontes, né? Ele vai ter meta de redução de emissão. Então é um outro mercado que se abre. São mercados que até, sei lá, 5, 10 anos atrás a gente não vislumbrava e vai trazer um potencial grande. Vai demorar um pouquinho. Vamos lá, Felipe. Eu já vi duas narrativas antagônicas do carro, do veículo leve, que a emissão de uso da máquina representava a maior parte da emissão comparada à de fabricação. E já ouvi o contrário, que a emissão de fabricação, a emissão do couro, do aço, é maior do que de todo o ciclo de vida do carro queimando combustível. Depende da tecnologia, né? Então, assim, a diferença do elétrico, ele traz um nível de emissão grande, porque para fazer o veículo elétrico se emite bem mais do que para fazer um veículo a combustão, especialmente por conta da bateria, parte ineficiente do veículo elétrico. Na operação ele emite, via de regra, menos. Então você tem que fazer a conta entre o que ele traz de emissão e depois a operação. Então se eu pegar, por exemplo, o veículo elétrico usando energia elétrica suja, padrão de alguns países europeus, ele está, na verdade, antecipando a emissão. Porque para produzir ele eu emito muito e depois para andar eu deveria emitir menos. Se eu estou usando gás, carvão, fazendo energia elétrica de fonte fóssil, não funciona. Então, assim, eu acho que é difícil hoje a gente eleger uma tecnologia vencedora. Nós vamos ter veículo com biocombustível, veículo híbrido, aí tem diferentes níveis de hibridização, híbrido leve, do híbrido full, como é o Toyota Corolla aqui, o híbrido em série, vamos ter elétrico, plug-in, elétrico com célula de hidrogênio. Acho que essa é uma área que a gente vai ter múltiplas soluções. O que é importante, e aí a Paula conhece bem, é a gente calibrar a métrica. Né? Se tiver bem medido, o mercado que vai definir qual é a tecnologia. A política pública só tem que falar, tem que emitir até tanto. E aí o meu consumidor escolhe a tecnologia. E vai na mesma linha da nossa matriz energética, né? Veja quão diversificada e limpa ela é. Sim. Pode melhorar muito em alguns setores, mas olha como a gente tem. Hoje você diminuiu muito a energia que você consome, porque você tem pessoas que têm na sua casa, daí você tem energia solar, em casa energia solar, nas empresas, eólica, offshore, hidrelétrica. Então tem uma matriz energética fantástica, do mesmo jeito que está vindo os carros, toda a parte de locomoção. Sim. Luciano, no começo desse ano eu entrevistei o pessoal da norueguesa Storm Geo Company e eles me contaram que eles estão atendendo todo o mercado de offshore e eles usam o monitoramento climático para ajudar essas grandes empresas a levar as mercadorias mundo afora e monitorando os sistemas meteorológicos, porque dependendo do que eles encontram pelo caminho, o gasto de energia, de combustível para chegar no local é maior. Então tem toda a questão da operação e do clima pelo caminho por onde eles vão passar para queimar menos combustível e chegar no mesmo tempo no local. Então isso também conta, de novo o clima entra nessa contagem. Nós estamos criando negócios novos. Como eu falei, tem consultoria em usina falando, deixa eu olhar seu sistema de produção para reduzir a emissão. Quer dizer, é um negócio que há 5 anos atrás era inconcebível, ninguém imaginava, né? E nos outros setores vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que isso é importante. O grande desafio nosso aqui é que a condição brasileira é diferente, né? Então, assim, onde a gente tem uma agricultura eficiente, tirando a energia geotérmica lá do centro da Terra ou nuclear, o resto tudo vem do sol.
eólica, solar, até a energia de maré tem relação com o sol. Então, assim, o desafio é capturar isso de maneira eficiente e depois converter ele numa forma que seja útil à sociedade. Líquida, gasosa, sólida. E aqui a gente tem no trópico, a gente tem condição de fazer isso mais eficiente pelas condições de clima. Só que a gente olha a África, pouco espaço, por outras questões, leste e sul da Ásia, muita gente, então não tem o mesmo padrão de disponibilidade de terra que a gente tem aqui. Então aqui nós temos uma condição de fazer de uma maneira eficiente e sustentável, mas é diferente do resto do mundo. Então assim, nós temos um desafio de comunicação enorme, porque toda vez que você vai falar em biocombustível na Europa, é palavrão, mas a Europa teve problema, passou fome na época da guerra, tal, então usar a área restrita que eu tenho para fazer energia, de fato, na condição deles não faz sentido, mas na condição brasileira, só para a gente ter uma ideia, hoje a gente usa 1% da área do Brasil para fazer da indústria sucroenergética, 1%. E é só a indústria sucroenergética. É da área do Brasil do ou território. Da área cultural? Não, do território total. O território brasileiro. Dá 8 milhões e meio de hectares. Isso, a gente tem 10 milhões entre cana e milho para etanol. Então dá 1,2%. E com 1,2% a gente oferta 20% de toda a energia consumida no país. Se somar energia elétrica, combustível, tudo que é consumido, dá 20%. Então, assim, é uma condição diferenciada. E é difícil comunicar isso aí. Luciano, como está? A gente está falando aqui de fontes renováveis, nós também temos aí o hidrogênio verde, que é produzido através do etanol, Como está essa fonte energética hoje no Brasil? Então, o hidrogênio o etanol, uma das possibilidades hoje a gente pode fazer da hidrólise da água, que o pessoal tem apostado muito, então faz perto da costa, com energia solar, faz essa conversão. Eu acho que assim, ele por hora ainda tem um custo alto, e ele vai ser utilizado para algumas áreas que efetivamente precisam de hidrogênio. A vantagem de fazer com etanol, pensando aqui um pouco mais adiante, é que para transportar, hidrogênio é difícil de armazenar e transportar. Se for transportar ele na forma líquida, você tem que transportar ou armazenar a menos 150 graus. Se for na forma gasosa, a pressão é absurda. Então, uma possibilidade é transportar etanol e armazenar etanol, que é muito mais simples, e daí converter esse etanol em hidrogênio no local do consumo. Por exemplo, a USP tem um projeto com a Shell, com a Toyota, que tem um container, bota etanol e sai hidrogênio do outro lado. Tem célula de combustível sendo utilizada quimicamente para tirar o hidrogênio do etanol. Então, assim, pode ser uma possibilidade. Mas no curto prazo eu acho mais difícil. Ele vai ser, digamos, uma alternativa que vai vir depois da combustível de aviação, do marítimo, do biogás, do biometano. Ele vai precisar do financiamento, e aí é um dos pontos que a gente fala tanto de usar hoje em dia de uma forma estratégica o financiamento climático e como é que a gente consegue mudar os instrumentos que a gente tem na nossa política e na regulação para captar recursos e desenvolver determinadas tecnologias. O mercado de carbono é um desses, ele vai abrir a frente para a gente poder usar o financiamento climático. E o hidrogênio verde se beneficiaria disso por captação de recurso internacional para o desenvolvimento, porque realmente o custo hoje em dia é bem alto. Porque se ele vai concorrer com o hidrogênio cinza ou com as outras cores do arco-íris do hidrogênio, ele realmente tem... são os arco-íris, é interessantíssimo. Ele acaba tendo um custo muito mais alto.